Olá para você que nos acompanha aqui no programa Agente Político. Eu me chamo Catarine Dias e ao meu lado está o vereador Paulo Taironi, do partido PMB. Hoje vamos falar sobre seus projetos, sobre suas ações e sobre o futuro na sua política nos próximos anos, né? E o que ele tem feito durante todo esse tempo e o que vai fazer nesses 4 anos de mandato como vereador aqui da capital amazonense. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado Catarine, obrigado aos amigos pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando de política, falando um pouco da experiência na Câmara Municipal de Manaus. Vereador, o senhor tem bastante tempo, como serviço público, aí a sua atuação. O senhor também já atuou como secretário, né? Eu queria te perguntar como é que tem sido, como que se iniciou essa sua trajetória no serviço público? Certo. A experiência que eu tenho desde os 18 anos trabalhando no serviço público ajudou bastante nessa minha chegada à Câmara Municipal de Manaus. Como você falou, eu já fui secretário de administração na cidade de Taquatiara, fui secretário de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação da Centep aqui na cidade de Manaus e já passei por diversos outros órgãos, passei pela Assembleia Legislativa, passei pela Câmara Municipal também em 2 momentos, inclusive como chefe de gabinete de um parlamentar. Então a minha chegada foi facilitada pela experiência que eu já tenho no serviço público e mais especificamente na Câmara Municipal de Manaus. Então não encontrei tantas dificuldades nesse começo. Quais desafios o senhor encontrou, ao começar aí como seu mandato de vereador? Como eu já tinha alguma experiência na Câmara Municipal de Manaus, eu consegui avançar principalmente em algumas discussões com um pouco mais de desenvoltura. Então, confesso a você que os primeiros meses do meu mandato foram mais tranquilos, porque eu já sabia como era o passo a passo ali do processo legislativo, como a gente deveria proceder em cada uma das etapas. Então a gente está trabalhando aí para que os projetos sejam aprovados e se tornem lei, mas o início foi tranquilo. Quais são as principais causas que o senhor tem defendido dentro da Câmara Municipal de Manaus? Algumas eu já defendo desde a época da eleição, então eu tenho uma proximidade muito grande com as famílias atípicas, com as pautas relacionadas ao transtorno do espectro autista, das crianças, dos jovens e dos adultos. Tenho algumas pautas também relacionadas ao empreendedorismo que eu já trago desde a campanha, desde a época em que eu estive na Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. A gente tem alguma identificação também com as pautas relacionadas ao esporte. E agora, mais especificamente no mandato, eu tenho percebido muita dificuldade das pessoas com a transparência na questão da mobilidade urbana. Tanto que eu tenho um projeto de lei relacionados à transparência dos radares, a melhor sinalização das vias da cidade de Manaus, porque eu sinto que falta essa transparência. Como que o senhor lida com a oposição dentro da Câmara Municipal de Manaus? Na verdade, a gente tem lá na Câmara 2 grupos bem definidos, Temos a base do prefeito e a oposição. Atualmente, eu faço parte da oposição, então, óbvio, que as matérias que são benéficas à cidade de Manaus, à população da nossa cidade, todas elas eu sou favorável. Como nós votamos recentemente o aumento de salário de vários servidores, de diversas categorias de servidores públicos municipais, então esses projetos terão sempre o meu apoio. Mas em matérias que a gente precisa de um pouco mais de informação da Prefeitura Municipal de Manaus, eu estou sempre votando com a oposição. Vereador, o senhor falou que o senhor tem defendido a mobilidade urbana aqui na cidade, o senhor apresentou na CMM o projeto de lei de número 358/2025, que cria ali o programa Vida sobre Duas Rodas, que é com foco na redução de acidentes envolvendo motociclistas aqui na capital, Essa iniciativa, ela surge diante de alto número, de acidentes, internações e morte no Amazonas, certo? De motociclistas. O último dado que eu tive acesso, até junho, salvo engano, eram 44 mortes relacionadas a trânsito de motociclistas, Então isso é um número alarmante. A gente precisa dedicar um olhar um pouco mais carinhoso para essa pauta, porque muitas pessoas estão morrendo em razão de dificuldades principalmente de infraestrutura urbana. A gente tem um exemplo da Giovana, que faleceu
há 2 meses, salvo engano, talvez um pouco menos, em razão de um buraco na Djalma Batista, um buraco que já tinha sido comunicado à Prefeitura de Manaus, que necessitava de atenção, que aquele buraco precisava ser tapado, infelizmente não foi, e ocasionou a morte da Giovana. Então esse é só um exemplo, dentre as outras 40 e poucas pessoas que morreram em razão de falta de infraestrutura ou de imprudência de trânsito. Então a gente precisa falar sobre transparência, falar sobre educação. Esse projeto prevê que a gente tenha educação de trânsito também nas escolas, porque os alunos serão motoristas, serão motociclistas. Então a educação de trânsito precisa vir desde a base. Então, o senhor acredita que já desde ali do ensino médio, já deveria haver algum tipo de educação para a prevenção de acidentes Sem dúvida, nas escolas? Sem dúvida, não só de acidentes. Eu tenho vários projetos relacionados à educação de consumo, por exemplo. Eu estou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa. Então, desde o ensino fundamental, que é o que compete à prefeitura até o 9º ano, as crianças já podem ter contato com a educação de consumo para que elas sejam consumidores mais conscientes, pode ter contato com a educação empreendedora para você desenvolver ali a veia empreendedora dessa criança, desse jovem, ainda ali na escola, para que ele se torne um empreendedor, um empresário. Então a educação relacionada ao trânsito também pode sim ser apresentada já às crianças e aos jovens ainda na escola. Já existe algum projeto que encaminha esse tipo de ação nas escolas ou não? É uma sugestão nossa. Está incluído nesse projeto que você citou especificamente de educação de trânsito, e eu tenho mais 2 outros projetos falando de educação empreendedora, educação de consumo. Tá. Voltando ao caso da Giovana, né, vereador, recentemente foi registrado na capital esse acidente que resultou na morte dessa biomédica, né, grávida de 8 meses, né? Sim. E após a vítima cair em um buraco, né, ali na Avenida Djalma Batista, né? Como que esse projeto ele ajuda a prevenir, né, acidentes como esse causado pela má conservação das vias? Esse é um dos pontos importantes do projeto, de que a prefeitura tenha, que a Câmara Municipal e a prefeitura tenham um instrumento legal que obrigue ela a realizar as obras de infraestrutura necessárias no menor prazo possível. É chato a gente ficar falando de buraco toda hora, mas se não tivesse aquele buraco ali na Djalma Batista, a Giovana e a filha dela ainda estariam aqui, né? Então a gente precisa enfrentar esse tema com sabedoria, com tranquilidade, de que de fato foi ali uma omissão do poder público. Se aquele buraco não existisse, a Giovana estaria aqui e a gente não estaria falando disso. Nessa semana, inclusive ontem, né, o viúvo da Giovana, João Vitor, esteve na Câmara Municipal de Manaus, né? Sim. E ele acusou alguns parlamentares de se comportarem como ratos diante dessa situação, né? A respeito desse caso também, Sim. levando em consideração o luto dessa família. Como que você avalia essa declaração? Eu fui um dos parlamentares que ficou semana passada, quando ele estava lá, né? A família da Giovana chegou mais ou menos ali no final da sessão, pedindo uma oportunidade de fala na Câmara Municipal. Nós submetemos ao plenário, o plenário entendeu que já teria acabado o expediente, mas em respeito à família, em respeito a esse marido enlutado, eu fui um dos parlamentares que ficou, ouvi tudo que ele precisava falar, ele desabafou, tirou ali um pouco do que ele estava sentindo no coração, e ontem ele retornou à casa, né, na presença dos 41 vereadores, para falar, para expressar o que ele queria, para tirar do coração tudo que ele estava sentindo, e eu estive lá para ouvi-lo novamente, obviamente. Houve uma discussão, eu confesso a você que a colocação, chamar os parlamentares de rato, não foi legal, não soou bem, não serviu para mim a carapuça, até porque eu estava lá ainda semana passada, mas ele é um ambiente que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as palavras, para que haja o respeito com o parlamento como um todo. Inclusive, a gente lamenta a dor dele, muitos parlamentares também lamentaram a dor dele, mas muitos também se manifestaram durante, né, essa fala dele como ratos. Como o senhor avalia também a fala desses vereadores diante dessa situação? O senhor acha que a base, né, do prefeito omite ou não? Eu te confesso que nesse caso específico, eu não acompanhei ali dentro do plenário um movimento da base para impedir
a fala do João, né? Confesso que não aconteceu nesse momento. Em outros momentos, a base do prefeito atua sim para evitar a votação de requerimento, evitar a discussão em projetos que sejam ali polêmicos, mas nesse caso do João eu entendo que não houve. Tá? Então, eles só se manifestaram diante dessa fala porque não cabia a eles a essa fala. Né? Não é legal. Ainda que alguns parlamentares tenham saído semana passada sem ouvi-lo, você chamar as pessoas que foram eleitas democraticamente pelo povo da cidade de Manaus de rato não é legal. A Câmara Municipal deliberou um projeto, projeto de lei de número 296/2025, que propõe a maior transparência na instalação dos equipamentos eletrônicos de fiscalização no trânsito, as famosas corujinhas, O projeto prevê que a implementação desse novo dispositivo seja precedida em consulta pública, envolvendo toda a população. Exatamente. De novo, a gente volta a falar sobre transparência. Por quê? Por que transparência é tão importante? É preciso que a população, que o grande público saiba que a Prefeitura de Manaus, o governo do estado, eles não geram riqueza. Essas figuras, esses entes públicos, eles arrecadam através dos impostos que a gente paga mensalmente, anualmente. A Prefeitura, por exemplo, arrecada IPTU, ISS e Imposto de Transmissão. Tá? A gente precisa saber a exata forma como esses recursos são geridos, aonde eles são aplicados. Então, o ponto principal desse projeto de lei é novamente a transparência para a gente saber aonde o valor dessas multas está sendo aplicado, qual a quantidade de infrações que cada um desses equipamentos está aplicando mensalmente, semestralmente, que aumente-se a sinalização desses radares. A gente precisa, com vários métodos de antecedência, saber que à frente tem um radar, qual é aquela velocidade. A gente precisa ter os estudos técnicos que embasaram a colocação no radar. Vai ter um radar novo na Djalma Batista. A gente precisa entender por que esse radar vai ser instalado neste ponto, tá? Porque é uma avenida de grande fluxo, onde tem um aumento de velocidade. Então, tudo isso a população precisa saber. Até o momento, os radares foram instalados ali pela Prefeitura de Manaus em 20 pontos aqui da cidade, né? Sim. Para monitorar ali o avanço do sinal vermelho e o excesso de velocidade. Na prática, o que diferencia a sua propositura do processo atual da instalação? Hoje, os radares foram instalados sem nenhum critério. Então, o projeto de lei é justamente para que a gente se estabeleça critérios para a instalação dos próximos radares e que a gente acompanhe as infrações, a quantidade de multas que cada um desses radares aplica atualmente. Então, o senhor não é contra, né? Só para deixar claro aqui para as pessoas assistirem, que o senhor não é contra as corujinhas, contra os radares, né? É mais um projeto ali que visa a transparência na hora dessa... Exatamente. E eu já falei isso em outras entrevistas. Eu entendo que a política de radares, essa política pública, ela é saudável, tá? Ela é razoável. A gente precisa ter só o máximo de sinalização possível para que os condutores da cidade de Manaus não sejam surpreendidos a cada semana, a cada mês, com um radar diferente, sem a gente saber onde está, sem saber quantas multas cada um deles aplica. O objetivo sempre vai ser, nesse caso dos radares, a transparência. Na sua opinião, por que o projeto ainda não foi aprovado, apesar da importância da transparência na fiscalização do trânsito? Nós temos muitos projetos em tramitação na Câmara Municipal de Manaus e o processo legislativo ele tem algumas fases. Então, vou dar um exemplo. Eu protocolo esse projeto de lei, a revisão da casa vai analisar se já houve um projeto semelhante. Se não houver, a gente protocola oficialmente e ele desce para o plenário para ser deliberado, para que os vereadores tenham a ciência do que se trata esse projeto. Depois que ele é deliberado, ele sobe para as comissões. Então, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão vai se reunir, vai definir um relator. Esse relator vai emitir um parecer sobre a constitucionalidade desse projeto. Ele volta para a CCJ julga esse parecer, avalia esse parecer. E aí desce para o plenário
para dar ciência desse parecer e sobe de novo para as comissões. Já vai passar pela terceira comissão, para todas as comissões que têm ali a pertinência temática com esse projeto, para só depois voltar para o plenário para ser discutido a ponto de ele ser aprovado. Então, ainda não deu tempo hábil de nenhum desses projetos ter sido aprovado finalmente ali. Então, a gente ainda está em tramitação ali na casa. Esse projeto, ele é muito importante, principalmente para a capital amazonense, né, para a população. O senhor acredita que esse projeto possa ser aprovado em breve? Eu acredito que sim, tanto que eu recebi, porque assim, o projeto não tem nada demais, a gente não está pegando no pé da prefeitura, não está querendo atrapalhar a política pública de fiscalização através desses equipamentos. E eu recebi, inclusive, uma sinalização do presidente do IMMU, entendendo a importância desse projeto, né, e defenderia junto ao prefeito para que esse projeto seja aprovado, porque ele também entende necessária a transparência dessa aplicação dessas multas e das infrações. Voltando aí para suas solicitações, né, que o senhor tem feito na Câmara Municipal de Manaus, em 6 meses de mandato, o senhor protocolou 604 solicitações de serviços públicos Sim. junto às secretarias Sim. e órgãos responsáveis, né? Até o momento, nenhum projeto de lei do senhor, né, no caso, foi aprovado. Na sua opinião ou na sua visão, qual seria o entrave para essa aprovação das suas propostas dentro da Câmara? Não vejo ainda. Os requerimentos que você elencou são requerimentos de pedido de serviço público, né? Que a gente recebe a demanda da população, faz o requerimento, faz o ofício e encaminha às secretarias para que essa obra, que esse serviço seja realizado. Então a prefeitura tem atendido algumas dessas demandas. Com relação à não aprovação dos projetos, entendo que não haja nada pessoal, é só o tempo normal de tramitação ali dos projetos, tanto que poucos projetos dessa legislatura iniciaram nessa legislatura e já foram aprovados, né? Então todos eles passam por um rito que leva algum tempo. Então não vejo que seja nada pessoal. Então, o senhor acredita que não existe um entrave ali dentro da Câmara Municipal de Manaus? Não existe? Não, é o tempo normal de tramitação mesmo. Entendi. O senhor também protocolou outro projeto de lei, que é o 330/2025, lá na Câmara Municipal de Manaus, que exige maior transparência nos valores investidos em eventos públicos, né? A proposta, ela determina que os custos de eventos culturais, esportivos e artísticos custeados pelo município sejam divulgados em forma clara e acessível ao público, né? Sim, de novo, o objetivo vai ser sempre a transparência, porque quando a prefeitura, quando o governo do estado faz um evento como o Passo a Passo, que nós teremos ali em setembro, eles estão usando dinheiro público, a prefeitura está usando dinheiro público para pagar os artistas, para pagar estrutura, para pagar som, iluminação, eventualmente uma empresa que agencia a chegada desses artistas aqui até a cidade de Manaus. Então, é uma série de custos de um valor relevante que, às vezes, é difícil você encontrar no portal da transparência. Então, o projeto de lei nada mais é para que no local onde esse evento esteja acontecendo, tenha uma placa gigantesca dizendo: eu gastei tanto com artista X, gastei tanto com artista Y, gastei isso aqui de iluminação, de som, para que a população tenha a real noção de quanto está custando aquilo ali, né? É um evento gigantesco, movimenta muito a economia, é importante para a cidade, mas é importante que a gente saiba também o quanto está custando. De que forma que esse projeto ele pretende fiscalizar, né? Evitar possíveis desvios e mau uso dos recursos públicos em eventos, certo? Ele inibe ali a mentira, basicamente, né? Então, se eu vou contratar a Ivete Sangalo, vai estar lá claro quanto é que foi pago de cachê para a Ivete Sangalo, quanto é que foi pago para a empresa que está agenciando a vinda dela aqui. Então, são informações importantes que a população da cidade de Manaus precisa saber. O projeto ele prevê ali algum tipo de participação ou controle social para que a população ele possa acompanhar ou fiscalizar? Existe algum meio ali que a população possa fiscalizar direto? Vai ser visual. Então, no momento que esse projeto for aprovado, onde tiver evento custeado com dinheiro público, vai ter um banner gigantesco com todos os valores. Então, nada melhor do que o olho nu.
Que nem a gente vê muitas obras da cidade que sempre tem ali aquela transparência. Exatamente, tem aquela plaquinha com a empresa que está fazendo, o prazo de duração daquela obra, responsável técnico, tudo isso é importante. A gente sempre fala muito, o senhor está falando muito de transparência, e transparência é o que a população cobra, né? Sim. De todos os parlamentares, Sim. enfim. O senhor acredita que falta transparência da Prefeitura de Manaus? Em relação a vários projetos? Falta em vários projetos, inclusive todas as prefeituras são obrigadas a ter ali o seu portal da transparência, né? Para você acompanhar os contratos, o pagamento de fornecedor, de folha de pagamento de pessoal. Então, tudo isso precisa estar no portal da transparência. Mas, para o cidadão comum acessar esse portal, às vezes não é tão simples, porque ele precisa passar por várias etapas ali no portal até ele achar a informação que ele quer. Então, vou dar um exemplo para você. Se hoje você quiser buscar quanto custou o passo a passo do ano passado, você vai ter ali alguma dificuldade, porque você vai ter que buscar contrato por contrato até chegar na informação que você precisa. E nem sempre aparece lá no portal da transparência da Câmara Municipal de Manaus, né? E que a população se questiona muito sobre isso. Para onde que está indo todo esse dinheiro investido, né? Exatamente. E aí fica aí essa queixa, né? E essa dúvida também para a população de Manaus, que cobra e muitas das vezes não tem aquele retorno por parte, né, de parlamentares, até mesmo da Prefeitura de Manaus. E às vezes, só te interrompendo, Catarina, às vezes até nós mesmos parlamentares temos dificuldade de informação. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz semana passada, na verdade antes do recesso, eu fiz o requerimento buscando a quantidade de alunos autistas matriculados na rede pública de ensino, para que a gente possa melhorar e pensar em políticas públicas considerando um número exato ou mais ou menos exato dessas crianças que precisam ali do apoio escolar, do mediador. Então, eu preciso fazer um requerimento, esse requerimento precisa ser aprovado pela Câmara Municipal, encaminhado à Secretaria de Educação para que essa informação volte para mim. Então, a transparência é sim um problema que precisa ser encarada de maneira muito firme. Agora vamos falar sobre sua pretensão e de reeleição ou talvez de um novo partido, né? Como se posiciona dentro hoje do Partido da Mulher, né? Que é da Mulher Brasileira, que é o PMB, né? Sim. Em relação às articulações para o pleito de 2026. Ainda tá cedo, né? Apesar de muita gente já estar aí em pré-campanha, ainda é muito embrionária a discussão com relação ao pleito do ano que vem. Falta mais de um ano para a eleição. Mas eu fui muito bem recebido no Partido da Mulher Brasileira. Eu nunca tinha sido filiado a partido político nenhum, apesar de trabalhar com eleição. Esse foi o meu primeiro partido. E graças a Deus foi um partido que me recebeu muito bem, me deu ali a possibilidade de disputar a eleição, de ganhar a eleição. Então confesso a você que eu estou muito bem abrigado ali no PMB, não pretendo mudar de partido tão cedo. Ai, que legal. Você já tem um novo projeto político definido para essas eleições? Pretende disputar um novo cargo ou buscar uma reeleição? Não, ano que vem eu não, até o presente momento. Política é muito de cenário de recorte, né? Neste momento eu não tenho pretensão nenhuma de disputar as eleições ano que vem. Eu estou no meu primeiro mandato, são apenas 7 meses, então eu preciso ainda amadurecer ali no meu mandato, amadurecer as políticas públicas que a gente está desenhando para a cidade de Manaus. Então no momento atual não devo disputar a eleição. Então não existe nenhuma possibilidade de um novo alinhamento com outros partidos, né? Possíveis aí visando articulações para 2026. Isso. A gente deve participar das eleições, né? Eu tenho amigos que serão candidatos, posso citar o exemplo do deputado estadual Thiago Abraim, que nós temos uma parceria desde quando eu trabalhei na Prefeitura de Itacoatiara, então ele será o meu candidato a deputado estadual, né? Então eu estarei envolvido nas eleições, mas não estarei com o meu nome na urna. Tá. Existe ali uma possibilidade de mudança de legenda ou até mesmo de construção de uma nova liderança partidária fora do PMB? Não. Não. Para mim não. Estou muito bem no PMB. Como a base eleitoral tem reagido às suas intenções para 2026? Eu tenho recebido respostas muito positivas, feedbacks muito positivos das pessoas que apostaram em mim, que depositaram em mim o voto de confiança. Foram 4.670 eleitores que entenderam que o meu nome era um dos que precisaria estar na Câmara Municipal. E eu confesso a você que a maioria dos feedbacks que eu tenho recebido
são positivos, são pessoas que concordam com a atuação, a forma como estou me posicionando. Então, penso que estão felizes. Ah, que bom. Então, o senhor pretende continuar esses 4 anos aí ainda os próximos 3 anos, né? Aí como vereador aqui da cidade. Exatamente. Não, ano que vem não devo disputar a eleição e vou trabalhar para que eu possa entregar para a cidade de Manaus um mandato à altura do que a cidade merece. A gente fala muito que o senhor tem defendido mobilidade urbana aqui dentro, o senhor já tem uma longa trajetória no serviço público, né? Quais são suas próximas ações, assim, o que o senhor mais defende também aqui? Existem alguns projetos que o senhor já está criando ou que o senhor já criou que tem defendido muitas causas aqui na cidade? Sim, a gente protocolou alguns outros projetos de lei. Os projetos relacionados ao autismo são projetos que precisam de atenção, por quê? A causa em si, o transtorno do espectro autista, ele foi identificado como transtorno há pouco tempo. Então, são muitas políticas públicas ainda necessárias para a gente implementar na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Vou dar um exemplo para você. Eu participei há pouco tempo da inauguração do primeiro CAIC-TEA do estado do Amazonas, lá na zona leste da cidade de Manaus, ali no Jorge Teixeira, que é um espaço em que eu falava desde a eleição que a cidade de Manaus precisava um espaço onde, num único local, reunisse várias terapias para as crianças e jovens autistas, né? A criança, quando tem a identificação de que ela tem o transtorno, quando ela tem o laudo de TEA, ela precisa passar por vários profissionais para que ela possa se desenvolver a sua fala, desenvolver ali a sua coordenação motora. Então ela precisa passar com um fonoaudiólogo, com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional. E às vezes essa mamãe, esse papai atípico, precisava ficar pulando em vários locais para ter acesso a essas terapias. A nossa ideia do Centro de Referência para atender as crianças autistas, que eu falava na eleição e que saiu do papel agora com o CAIC-TEA, é que reúna-se num só lugar todos esses profissionais necessários ao atendimento dessa criança, para que ela possa evoluir e se tornar um adulto funcional, né? Então, como essa pauta é uma pauta relativamente nova, a gente precisa falar, precisa repetir, precisa identificar políticas públicas necessárias e precisa colocar e ser eficiente, precisa tirar essas políticas do papel e levar para a população, que é onde realmente precisa. Isso está acontecendo, por exemplo, no CAIC-TEA, que já começou os atendimentos. A gente tem algo semelhante também lá em Itacoatiara, que é o Centro de Atendimento às Crianças Autistas da cidade, todo puxado pelo poder público e com várias terapias possíveis para as crianças da cidade de Itacoatiara, crianças e jovens da cidade de Itacoatiara. O senhor acredita que falta mais ações e ações públicas, né, políticas públicas da Prefeitura de Manaus voltadas a esses tipos de ações aqui na capital? Sem dúvida. Foi uma promessa de campanha do prefeito Davi, de ele construir também a Casa do Autista, né? É uma cobrança que eu tenho feito, já fiz em plenário mais de uma vez. Ele identificou um local para ser esse espaço ali na Constantino Neri, será um espaço grande, mas ainda não saiu do papel, ainda não saiu ali do campo das promessas, né? Então o CAIC-TEA, que é do governo do estado, foi inaugurado e a Casa do Autista ainda não tem licitação, ainda não tem, obviamente, contrato assinado, não tem nada. Então a gente precisa cobrar, porque quanto mais equipamentos como esse tiverem na cidade de Manaus, melhor para essas crianças e jovens. Porque muito desse atendimento a essas pessoas, ele é realizado por organizações da sociedade civil, pelos institutos. Mas os institutos também têm ali a sua limitação de pessoal, a sua limitação financeira. Então isso é uma questão de saúde pública, uma questão educacional, que quem tem que estar é o Estado. Então, o senhor acredita que falta mais um olhar do prefeito sobre essas causas aqui em Manaus e que talvez ele tenha deixado de lado? Eu penso que ele já entende a importância, né? Já entende a importância, só não é prioridade ainda, porque isso para mim é uma prioridade. Se eu fosse prefeito da cidade de Manaus, minha primeira ação seria começar a elaborar o projeto técnico, abrir a licitação para contratar uma empresa para começar a construir um espaço, porque eu acho que é urgente, né? Eu entendo que é muito importante que saia do papel essa promessa. Então, precisa ser prioridade e a gente vai ficar ali cobrando, falando na tribuna, falando na rede social, até que isso se torne a realidade, que eu vá para a inauguração de um espaço como esse, mesmo sendo oposição ao prefeito, parabenizá-lo, porque é uma obra importante para a cidade de Manaus.
falando em prioridades, o senhor acredita que falta também por parte da Prefeitura de Manaus, nossa visão, o que deve ser prioridade aqui na cidade de Manaus? O que a Prefeitura de Manaus está deixando de fazer? Ou ela está dando importância para outras causas e não as que a população realmente precisa? Nossa visão, qual é a real prioridade que está faltando aqui para a gente? A educação, para mim, sempre será a prioridade. O melhor atendimento das crianças, o melhor tratamento das crianças dentro da sala de aula, para que elas tenham uma evolução razoável e consigam ali enfrentar um vestibular quando estiverem na fase de adolescência. Essa educação ela começa ali no ensino fundamental, que é o que a prefeitura atua. Então, quanto maior a qualidade desse ensino, melhor esse aluno será. E isso precisa ser prioridade sempre. Saúde precisa ser prioridade sempre. São coisas que a gente não pode cansar de falar, porque a prefeitura e o governo do estado precisam investir tempo, investir muito dinheiro, além dos mínimos constitucionais, precisa ter um aporte grande nessas duas áreas que são principais. E aí a gente volta para a área de infraestrutura, por exemplo. Manaus é uma cidade que, em vários locais, eu cito o exemplo do bairro do Grande Vitória, onde eu tenho vários amigos, onde eu fiz campanha lá. O bairro do Grande Vitória hoje tem todas as suas ruas que precisam de asfalto, de recapeamento total, tapa-buraco lá não resolve mais, e chegou agora no verão e a gente precisa cobrar para que as máquinas estejam na rua, levando infraestrutura para onde mais precisam. Faltou na Dilma Batista. Tu imagina no Grande Vitória. É verdade, em muitos bairros aqui da capital também, né, a gente pode analisar, não precisa nem haver denúncias. A gente consegue analisar que muitas ruas daqui de Manaus tem bastante buracos, né, vem causando bastante acidente entre todo mundo, né? O senhor acredita que tá sendo cobrado, ou as pessoas estão deixando de lado, assim, quando a gente leva em pauta o tapa-buraco aqui de Manaus, né? Aqui em Manaus a gente sabe que a Prefeitura de Manaus tem esse programa. O senhor acredita que tá faltando tapa-buraco em muitos bairros aqui da cidade? Asfalto é uma necessidade quase que 100% da cidade de Manaus. Salvo as ruas que foram asfaltadas recentemente, Manaus precisa ainda de muito asfalto. Eu não vou cansar de falar, eu não vou cansar de pedir. Às vezes a população até desiste, já pedi muito, não aguento mais, não vai chegar o asfalto no meu bairro, e desiste. Mas a nossa função como parlamentar é continuar cobrando até que chegue o serviço lá na ponta, onde mais precisa. Se o senhor tivesse que deixar uma lição para os próximos vereadores, para os próximos políticos que estão chegando, né, que vão chegar aí, qual lição o senhor deixaria? O senhor acha que o senhor fez um bom legado? O senhor vai deixar um bom legado quando o senhor fizer os seus 4 anos de mandato como vereador? Sim, eu estou trabalhando muito para que seja um mandato que valha a pena o investimento, porque um vereador custa muito dinheiro. O vereador tem diversas verbas, tem salário, tem verba de gabinete, tem o cotão, enfim. Um vereador custa caro para o município, custa caro para a população da cidade de Manaus, que é quem paga. Então, a nossa obrigação é fazer valer esse salário, entregando fiscalização, entregando leis que realmente mudem a vida das pessoas, né? No começo, a minha equipe estava apresentando alguns projetos de lei, vamos criar diretriz disso, vamos criar semana daquilo. Eu digo, eu não quero nada disso. Eu prefiro protocolar menos projetos de lei, mas que realmente mudem a vida das pessoas, como esses de transparência no trânsito, de fiscalização de radares, de educação de consumo, de educação empreendedora. São esses projetos que eu quero deixar para a cidade de Manaus. E lá no final dos 4 anos, quando a gente fizer o balanço, eu tenho certeza, é um compromisso que eu firmo aqui com você, com o seu espectador e com a cidade de Manaus, que o mandato do vereador Paulo Taironi vai ter valido a pena. Que legal, muito, muito importante e interessante também a gente ouvir, né, tudo isso que o vereador está falando aqui pra gente. Eu acredito que toda a população merece essa resposta, né? Merece ali uma transparência, porque a população de Manaus já está cansada de cobrar e não ter resultados, né? E é isso,
a capital amazonense, ela precisa, né, tanto de uma mobilidade urbana melhor, quanto de uma educação, de uma saúde e de outras áreas também que são bastante importantes, até para criar um cidadão do bem, né? Porque Sem tudo dúvida. começa pela educação. A gente fala que a educação começa dentro de casa, mas também na escola é muito importante, Sim. né, para capacitar aquele cidadão a ser uma pessoa melhor e até ser um político que possa vir trazer melhorias também para a capital amazonense ou também de outros lugares, né? A gente fala aqui que o Amazonas é um Amazonas muito rico e eu acredito que falta ainda, né? Falta muitas coisas e que bom que o senhor tem esses planos, essas ações, esses projetos que vêm beneficiando a capital amazonense, toda a população, todos os manauaras. Eu fico muito feliz de o senhor ter participado aqui desse nosso bate-papo super importante. Obrigado. E feliz também de conhecer um pouco mais do vereador Paulo Taironi, né? Sobre seus projetos, sobre o que o senhor está fiscalizando em toda a cidade. Muito obrigada. Você tocou num assunto importante. A educação sempre vai ser prioridade, tem que ser prioridade sempre. E aí, quando a gente forma pessoas mais capazes, pessoas com a capacidade de discutir políticas públicas, você vai trazer os jovens também para a política. Essa eleição, a nossa legislatura atual, teve uma renovação muito pequena na Câmara Municipal de Manaus e eu vi poucos jovens disputando eleição. Tá? Então, a gente precisa da participação dos jovens com um olhar diferenciado que os jovens têm, com a experiência diferente de tecnologia, de trato com as outras pessoas. A gente precisa que os jovens estejam envolvidos na política. Sempre a voz do jovem, como você é, como são os meninos que estão aqui conosco, organizando aqui essa estrutura, as pessoas precisam participar da política, para que a gente possa ter discussões. O meu olhar, eu sou um vereador de 40 anos, eu não me considero jovem. É diferente do teu olhar, é diferente do olhar do John, do nosso amigo. Então é importante que essas pessoas compartilhem também a sua experiência, compartilhem a sua vivência, traga o que é prioridade para esse público também. Então é por isso que é muito importante que as mulheres participem da política, que os jovens participem da política, para que a gente possa ter um parlamento o mais diverso possível, porque o parlamento é exatamente isso. São pessoas diferentes, com um pensamento diferente, que em algum momento convergem em benefício da população, convergem em torno de uma política pública, de um projeto de lei, e é isso que é legal no parlamento. Eu preciso agradecer você, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui nas redes sociais, no YouTube. Eu peço também para que você me siga nas redes sociais. O Facebook é Paulo Taironi, TYRONE, e o Instagram também é paulo.taironi. Eu costumo dizer sempre que a rede social é a maior forma de a gente prestar conta do nosso mandato. Então, tudo que eu protocolo, todos os projetos que a gente protocola na Câmara Municipal de Manaus, a gente repercute também nas redes sociais. Então, é importante para que você acompanhe as redes sociais e saiba de que forma que o vereador, que o seu parlamentar está trabalhando. E é até interessante também que eles podem cobrar através das redes sociais de cada vereador, né? Porque muitas das vezes muitas pessoas não têm acesso e não conseguem ir até a Câmara Municipal de Manaus ou por algum outro tipo de... Mas acaba mandando mensagem ali para o vereador Sempre. E ele consegue resolver aquela demanda que acaba sendo solicitado, né? Eu recebo muito, inclusive... Tem alguns colegas que impedem a marcação ali do seu nome nas redes sociais, do seu perfil. Então, se você quiser, pode me marcar lá, pode chamar no direct, nos comentários, que a gente vai ver a sua manifestação, vai ver o seu pedido, a sua sugestão e vai levar também para o plenário da Câmara Municipal de Manaus. Agora eu quero falar para você que assistiu todo esse episódio, não esquece de seguir as nossas redes sociais e acompanhar também pelo YouTube diariodacapital.com.